Por favor. Ok. Obrigada. Deve. Bom, esse nome aí eu não sei ler, né? Tá aí no início. Ah, mas tenta, não tem problema. Opa! Nossa Senhora, qual era a página mesmo? Sumiu, 43. Vamos lá. Ué, 47. Peraí. Voltou. Gente, notícias de Rita. Cadê? Oxente, que negócio é esse? Então, ela tava entrando, não sei o que aconteceu hoje, que ela sumiu. Ó, esse rodapé aí, você não precisa ler, certo? Ah, Porque é simplesmente indicações de biografia, tá? tá, então vamos pra cá. É, Interpretação porque você quer que eu leia esse primeiro parágrafo? Porque eu estou saindo aqui, aí eu leio o primeiro parágrafo e aí vocês continuam. Ok. Vamos lá. O livro dos sonhos, por que o sonho mascara os desejos? Tá aí, Cristiane, porque os sonhos mascaram os desejos. No Ok. exposto, o inverso também é válido, tá? Quando você força a ficar muito tempo acordada, também é válido. Mas aí quando você cai no sonho, você aparentemente não relembra nada. Mas põe o caderno perto da cama. Você não pôs, tenho certeza. E também tenho certeza que você não está meditando. Ok? Mas vamos lá. Por que o sonho mascara os desejos? No exposto até aqui, aprendemos algumas coisas sobre o trabalho do sonho e devemos considerá-lo um processo psíquico bastante especial que, até onde sabemos, lá naquela época, não se parece com nenhum outro. Foi transferido para o trabalho do sonho aquele atordoamento que seu produto, o sonho, desperta em nós. A realidade, o trabalho do sonho, é apenas o primeiro reconhecimento de um grupo de processos psíquicos aos quais deve ser referida a origem dos sintomas histéricos, as ideias do medo mórbido, a obsessão e a ilusão, tá legal? A condensação, a união, a condensação em especial e deslocamento, quando se transfere para outras pessoas, são traços sempre presentes nesses outros processos. Por outro lado, a respeito pela aparência contínua, continua sendo peculiar ao trabalho do sonho. Se essa explicação situa o sonho no mesmo âmbito, no mesmo local da formação da doença psíquica, ou seja, o sonho está ligado àquela histeria, aquilo que você torna não legal no seu corpo. Torna-se ainda mais importante discernir as condições essenciais de processos como a construção de um sonho. É provável que nos surpreenda saber que nem o sono, olha só, que nem o sono, nem a doença estão entre as condições indispensáveis. Grande número de fenômenos, acontecimentos da vida cotidiana de indivíduos saudáveis, esquecimentos, lapsos de linguagem e falhas a segurar objetos quando você larga, cai, além de certas espécies de erros que você comete, é decorrente de um mecanismo psíquico ali ligado à mente, análogo, parecido ao do sonho e ao de outros integrantes desse grupo. Esses deslizes que a gente comete, tropeções, etc., né? Falar aquilo que a gente fala, nossa, mas não era isso que eu queria falar. Isso também é em decorrência de energia acumulada lá das neuroses que a gente tem dentro da gente. A gente goste ou não. O deslocamento está no cerne do problema, quando a gente transfere de pessoa no sonho. Não aparece você, aparece outras pessoas. E é o processo mais contundente do sonho todo. Uma investigação minuciosa do tema
demonstra que a condição essencial do deslocamento é puramente psicológica e de natureza de um motivo. Achamos o caminho mencionado, as experiências que não se podem evitar na análise de um sonho. Tive de esmiuçar as relações de meus pensamentos oníricos na análise do sonho, citado a página 17, porque identifiquei algumas experiências que não quero compartilhar com os desconhecidos e as quais não poderia correlacionar sem causar sérios danos às considerações importantes. Também comentei que não adiantaria escolher outro sonho em vez daquele, pois em todos os sonhos cujo conteúdo é obscuro ou intrincado, eu encontraria pensamentos oníricos de imaginação que exigiriam sigilo, tá? São segredos particulares de cada um. Se, porém, prossigo a análise por mim mesmo, sem levar as considerações outros para quem, de fato, um evento tão pessoal quanto meu sonho não passa a ter importância, chego finalmente a ideias que me surpreendem, que não sabia serem minhas, que não apenas me parecem desconhecidas, como também desagradáveis, às quais gostaria de me opor com veemência, ao mesmo tempo que o encadeamento de ideias gerado pela análise me invade inexoravelmente. Só posso levar essas circunstâncias em consideração admitindo que esses pensamentos fazem, de fato, parte da pensamentos fazem parte da minha vida psíquica, pessoal, né, íntima, quer dizer, e de, são dotados de certa intensidade ou energia psíquica. Contudo, graças a uma condição psicológica particular, não pude tomar consciência desses pensamentos. Chamo essas condições particulares de repressão. Portanto, é impossível alguém que escreveu, que estruturou toda a composição dos sonhos, o seu significado, tá? A sua estrutura, estudando aqui a neurose ou a nossa repressão, ou muitas coisas íntimas de cada um, muito íntimas de cada um. E ele mesmo está dizendo que para ele já era muito complicado e não entendia se ele não tivesse montado, olha, alguém que estruturou, tá, uma ciência, algo, né, algo realmente que que venha desvendar o conteúdo dos acontecimentos não legais com eles, ou até legal, né? O conteúdo daqueles acontecimentos, ou de muita falta de alguma coisa, ou de não dormir direito, ou de histerias, ou de raivas, ou de medos, etc. E o próprio está dizendo que para ele já existe uma resistência grande. Imaginou para a gente. A gente vai negar, negar, negar. E outra. E nem ele contou aqui, tá, realmente a essência do que ele estava sentindo. Porque são coisas que a gente sente muitas vezes, tá, que diz respeito a nós, que nós podemos mudar aquilo, mas não é para contar para a plateia toda, que isso não vai ajudar em nada. Se não vai ajudar em nada realmente, mas nós temos consciência que nós podemos mudar para melhor, a gente começa a mudar para melhor. Alguém não toma água todo dia. E para ele aquilo lá está deixando ele extremamente nervoso, irritado, está brigando com todo mundo. Tá? Ele não precisa falar isso para todo mundo. Quando ele percebe aquilo que está acontecendo, o que ele faz? Mesmo achando que um copo de água todo dia é uma besteira, ele vai lá e muda o seu modo. Olha só, nós estamos lidando com alguém que está relatando a própria resistência dele, que está criando, e não pôs aqui para nós, tá? Isso, imaginou a gente? Nós vamos negar o paciente, ou o cliente, ou com quem a gente está conversando, vai negar até a última instância. E nós, com esses conhecimentos,
né, com os conhecimentos que vamos adquirir, estamos adquirindo, nós não também, tá? Nós não devemos expor ninguém à sua própria consciência, né? Aquilo que está interno. E parece brincadeira, mas é uma coisa muito interessante. É bom para o nosso crescimento. E algumas coisas ali a gente vai diluindo, tá bom? Mostrando para a nossa consciência. Com base nisso, concluo que causa da obscuridade, ó, e o desejo de mascarar todos esses pensamentos, essa é a causa. Assim chego ao conceito de distorção do sonho. É por isso que é tudo distorcido, para nós mesmos. Como produto do trabalho onírico e do deslocamento, da transferência para outra pessoa, que serve para disfarçar esse objeto. Até o nosso inconsciente, para desviar da nossa consciência, coloca aquilo que nós estamos sentindo em outras pessoas no sonho. Aparecem umas maluquices, né, para quem não Walter, analisa, tá bom? Walter, pode continuar compartilhando. Vamos parar aqui e continuar a leitura. Não, é que eu estava para sair, entendeu? Ah, tá. Para dar uma lida, porque aí eu entendo até as pessoas que falam, nossa, mas isso aqui é muito intrincado. É para nós estar aqui, que nós estávamos num outro pico, o nosso pensamento é, entre aspas, aqui, né? Nós entramos dinheiro, 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 dinheiro. Mas o dinheiro sai daí também, entendeu? Eu só estou dando só uma fala um pouquinho a mais, esclarecendo o seguinte: depois que a gente costumar a pensar assim, ó, já pensando desse jeito, dessa forma, nós começamos a ver que o sonho não é intrincado por ser intrincado. Não tem sentido por não ter sentido. Ou seja, você faz um pitch de venda, não é porque você faz lá, olha, bom dia, tudo bem? E aí, você quer pagar no cartão ou no dinheiro? Olha só, por que que nós falamos assim? Porque nós aprendemos dessa forma. E por que que nós estamos mais com essa energia? Vamos lá, etc. Porque a energia também, né, que está externa, ela tem que estar o quê? Circulando, não é isso que a gente fala? Nós é dando o que se recebe. Aliás, no total, parece para quem não tem tanta tarimba, ou quem não leu duas, três vezes, que você começa a ler um livro duas, três vezes, e aquele livro, aqueles pensamentos do livro, né, parece, ó, aí que está uma loucura maior ainda. Tem livros que você lê, isso vocês podem até dizer, que é o seguinte, parece que o livro entrou em você. Aquela energia que você escreveu, ela não se perdeu, pessoal. Ela está aí numa simbologia. Ó, também é simbólico isso para a gente. Ela está aí nas letras, ela está aí na grafia, ela está aí na tinta, ela está aí, tá, no grafite, porque o grafite é um excelente transmissor de energia. Tanto é que os chips construídos agora, graças ao carbono, tá, é que nós estamos aí com o computador quântico, sabia disso? Porque é a única matéria que você consegue separar só uma camada de átomo. Olha só. Isso Perdão, mas eu já estou toda confundida, toda confusa. O que isso tem a ver com a psicologia dos sonhos? O grafite, o chip do computador, o computador quântico, o pitch de vendas, o que isso tem a ver com a psicologia dos sonhos? Não entendi, não. Não entendi olha, nem lé concreto. então, calma aí. Vamos lá. Você perguntou, eu vou. Dessa explicação. Certo, mas deixa eu explicar agora. Tá? Eu estou falando que há uns tempinhos atrás, tá? Contato pela primeira vez, tá? Com esse tipo de leitura, ele parece muito confuso, não é isso? Ele é muito confuso. Eu estou comparando que é falta de entendimento, ou seja, é falta daquele conhecimento, daquele tipo de conhecimento. Tá? E voltando agora, eu citei o grafite pelo seguinte, conforme você vai lendo livros, certo? Você não precisa, a primeiro termo, você não está praticando, você está lendo. Então, aquela energia que está ali, tá? Ela é transferida do autor para a gente.
Você já não leu livros que você falou, nossa, isso parece que está falando para mim? E, e depois que você lê um certo livro, você se pega fazendo certas coisas? Eu estou dizendo aí que a energia não tem tempo e nem espaço. E a psicologia dos sonhos. Aí, quando a gente começa a ler, uma vez que a gente leu, né, se deu o deleite de ler, também é uma transferência de conhecimento. E que todo mundo fala, não, que leu, né, que a transferência de conhecimento é só porque você viu aquilo. Mas veja só, se energia não tem tempo nem espaço, a escrita, Cristiano, é energia ou não? Cristiane? Cristiane? Cris? A Cris está por aí? Acho que ela caiu. E a Cris saiu. Olha só, a escrita não é energia também? Se tudo é energia, a escrita é energia. Tá? Pela física, tá cientificado, energia não tem tempo e nem espaço. Se nós temos uma escrita agora, quem escreveu há 100 anos, quanto tempo tem essa energia? Eu pergunto para você. Essas informações. Aí, ó, a própria pergunta tem a resposta. Essas informações têm tempo? Se nós estamos lendo agora? Aí, a comparação que eu fiz é o seguinte, tá? Conforme você escreve, e muitos escritores, eu, por exemplo, passei muito tempo escrevendo a lápis. Por quê? Nós sabemos que o lápis, é aí que eu fiz essa comparação, tá? Ele é um grande condutor de energia. Aparentemente, para quem não estuda a metafísica, isso é uma complicação muito grande. Eu, por exemplo, quando fui fazer arroz pela primeira vez, era uma complicação muito grande. Eu pensei que não ia conseguir, Ó, por né? exemplo, Walter, esse livro tem, por exemplo, esse livro para mim, ele tem falado muito ao meu coração, é assim, muito a mim, porque você vê, hoje mesmo você estava falando aí, porque se para ele, que escreveu há um tempão atrás, já foi complicado, imagine para quem está ouvindo hoje, que não estudou, que nunca soube o que que era física, o que que era isso, o que que era aquilo, né? Não, mas imagine para quem tá cheio de recalque, É, tá? Não vou expor nada aqui, tá? Cheio de recalque. É contra aquilo. Se contrapõe ao próprio corpo. Porque aqui, no fundo, tá? Ele está fazendo uma análise clara, aberta. Ele é igual um cirurgião. Ele pegou, aliás, ele é um cirurgião, né? Ele é um né? Ele é um neurologista, certo? Não só ele, como Reich, Jung, eram todos médicos neurologistas. Olha só, neurologista, o estudo dos neurônios, o estudo da mente, é o estudo do neurônio, como se compõe o cérebro. Para ele, tá, esses pensamentos, principalmente para médicos, tá? Eu não vou falar aqui abertamente o que ocorre, mas cada profissão tem os seus desejos, ok? Então, imaginou para pessoas que estão acostumadas à análise de si própria. E outra, ele estava criando, pessoal, ele não estava lendo, não tinha nada, era tudo contra. Se você tivesse um ataque né, de raiva, de histeria, de ira, você ia ser submetido a uma cirurgia para anulá-lo completamente. Eu não estou falando só entre eu e vocês aqui. Eu estou falando entre eu e todo mundo que vai ouvir isso. Então, quer dizer que eu não estou aqui pregando qualquer coisa, entendeu? que pode ouvir agora, como pode ouvir daqui a 10 anos, não é isso? Ou 100 anos, tá? E vai ter neurologista me ouvindo, neurocientista me ouvindo, tá? Não é algo que eu saio falando aí à toa. Não é algo que você pode ou não pode. Não é algo que a gente está captando dinheiro de todo mundo.
Ok? Então, eu tenho uma certa responsabilidade comigo e com todo mundo. Então, eu não estou falando isso por falar. Agora, veja uma coisa interessante. Olha o que eu estou dizendo. É algo que está dentro da gente preso. E quanto mais você tem a sua intimidade, quem gosta de chegar e expor a sua verdadeira intimidade para todo mundo? Hã? E outra, interessa. O que isso vai melhorar a mim, a você e a todos? O nosso papel aqui no mundo é ser melhor a cada dia e melhorar o mundo a cada dia. Nem que seja uma formiga. Não, mas como ser melhor uma formiga? A formiga tem um papel muito importante na natureza também. Nem que seja uma criança. Nossa, nem que seja uma criança. Se você melhorar uma criança, você melhora o mundo. Concorda? Então, quer dizer, a gente concorde ou não, é duro para a gente, tá? Não é fácil. E depois que você pega um certo costume, um vício e um hábito, olha a Cris mesmo falando, tá? Depois que você faz isso, para você desfazer, para você mudar o caminho, não é tão simples assim. Mas a pessoa sabe. A própria pessoa, só eu sei. Porque quando a gente começa a ler certos livros, parece muito intrincado para a gente. E aqui, principalmente livros que falam da gente. E esse livro é o livro que expõe o nosso interno para nós mesmos numa realidade sine qua non. Tá? Mas é lendo, é pesquisando, como qualquer outro livro. Para quem nunca lidou com vendas, e a maioria são bons profissionais, mas não são vendedores, você topa excelentes médicos, tá? Mas qualitativamente, quantitativamente, tá, não ganham quase nada na realidade, tá, por aquilo que eles fazem. Você topa excelentes engenheiros, mas não sabem vender os seus produtos. Você topa excelentes servidores digitais, né, mas não sabem vender o seu produto. Ou seja, a especialidade ou tem hora que a gente tem que se resolver. Ou então a gente contrata um profissional, igual a gente faz. A gente contrata o quê? A gente contrata um engenheiro de software, um TI, a gente contrata o Vicente, né, Vicente? Então, ou seja, É isso aí. realmente é intrincado. Eu mesmo, quando vou mexer no sistema digital, para mim é um monstro. Mas como eu sei que não é um monstro, que é aquilo que vai me salvar, que é aquilo que vai me dar liberdade de eu fazer aquilo que eu quero, o que eu faço? Eu quebro o meu limite, aí, voltando ao limite dos sonhos. Eu quebro o meu limite, se isso interessar as pessoas, não vai interessar todo mundo. Eu quebro os meus limites e estudo um pouquinho mais, tá bom? Mas ele é um livro um pouco mais intrincado por falta, né, que a nossa sociedade hoje em dia está precisando saber de muitas coisas, tá? A Está sua dificuldade, e é de todo mundo, mas essa sua dificuldade te faz sonhar de noite? É isso. Te leva a ter sonhos, que é o tema do livro. É, você falou que quando é natural, cada um de nós tem nossas habilidades, capacidades, dons, talentos e tem aquelas áreas onde nós não somos bons, né? E se um bom profissional, ele é mega maravilhoso e é fera, mas não é bom de vendas, então sugere-se, é inteligente que contrate alguém para vendas. E, no caso, você falou, assim como eu também, eu não sou fera ainda, mas não sou mesmo no digital, assim como você declarou aí. Mas isso te faz sonhar dormindo? Não entendi a sua pergunta. Desculpa. Ah, ó, eu fiquei acho que uns 9, 10 minutos sem internet aqui. Eu achei que era para todo mundo, mas é só para mim. Mas aí eu terminei perdendo sua explicação
e voltei agora no finalzinho, mas você ainda estava explicando a pergunta que eu te fiz, o que as suas colocações, até onde eu escutei, tinham a ver com o livro de Sigmund Freud, A Psicologia dos Sonhos, e o capítulo, o parágrafo que você já tinha lido agora de manhã. Foi isso que eu te perguntei. Mas realmente minha internet me deu um nó, me deu uma rasteira, e aí eu não escutei sua explicação. Eu quero saber se você ainda está explicando a minha pergunta, o que isso tem a ver com suas colocações com o agora de manhã, o sonho, né? O Sim, sonhar dormindo, sim, a sim. atividade psíquica durante, né, o sonho, que geralmente a gente sonha dormindo de noite. Mas também se a pessoa dormir durante o dia, é, pode É, sonhar também. vamos estabelecer uma coisa aqui, ó. O sonho, na realidade, tá? Não importa a hora que você vai dormir, tá? O sono, sim. A qualidade do sono, tá? Importa a hora que você vai dormir. Que você gera serotonina, certo? Lá dentro da sua glândula pineal, que ela controla o tempo. E ela emite outros hormônios ainda. É que todo mundo só conhece um tipo de hormônio, é que controla a sua vida aqui na Terra, na realidade, tá? E ela faz todas as conexões das outras glândulas corporais. Ok? O que eu estava comparando é o seguinte: quando você disse, tá, o grafite, o que algo que eu estava dizendo tem a ver com o livro dos sonhos. Aí eu expandi um pouco mais dizendo o seguinte, ó, tudo, logo que tudo é energia, não tem tempo nem espaço, então tudo está interligado. Só que nós devemos perceber. O que eu estava dizendo sobre digital, etc, etc, tá, é o seguinte: eu posso não saber de digital, né? Eu posso não ter tanta habilidade com o digital, mas no momento que eu percebo que aquilo pode me trazer algo de bom, ou seja, eu ter um conhecimento sobre os meus próprios sonhos, né, que são muito íntimos, e geralmente encontra barreiras dentro de mim. A minha consciência, o meu consciente, ele coloca barreiras dentro de mim, porque é um livro aberto, nós vamos nos dissecar realmente e nos mostrar. O que faz isso, aparecem as nossas verdadeiras ditas, tá, loucuras. Nós queremos esconder para a gente mesmo. Ah, não, mas eu não pensei isso. Quantas vezes que a gente não faz isso? Mas se você não pensou isso, como é que você está refletindo sobre isso? Vamos dar uma pensadinha agora. Como é que você reflete sobre uma coisa que você não pensou? Fala para mim. Né? Se a gente parar para pensar, na realidade, isso é um pensamento que passou desapercebido da gente. Eu sei que eu estou lidando, nós estamos lidando com algo que é extrema resistência interna, veja só. Sabe aquele docinho que você pegou quando você tinha 5 anos, você só lembra agora, Cristiano? Mas é só você. Você não contou para a mãe, não contou para o pai, não contou para o tio, nem nada. Você foi lá e pegou o docinho. Esse docinho, tá, é que aparece. Quando é um docinho, não tem nada. Tá? Mas tanto faz. Agora, voltando. Esse docinho é que ninguém precisa saber. Mas você sabendo, você não continua pegando docinhos. Senão, no futuro, você se torna um ladrão. Ok? Então, você sabendo disso, o que você faz? Você fala, epa, tem alguma coisa aqui que não faz parte de mim hoje. Ah, mas era uma criança. Mas é a força do hábito. É por isso que até o Vicente sugeriu, e a Artemisia, né, e a Lu, tá, que o próximo livro seja até a força do hábito. Porque aí nós vamos ver o seguinte: um livro que aparentemente é simples, que é a força do hábito, ele trouxe para uma linguagem mais simples, ele vai nos mostrar, tá, o que ocorre, a interligação do livro dos sonhos. Mas como a gente vai ler depois, tá, então, nós vamos lá, quando nós tivermos ler, vai surgir muitos comentários sobre esse livro. Então, de nada adianta ficar debatendo agora. Veja só, por que eu sei disso? Porque realmente eu me debrucei sobre alguns livros, e esse foi um deles. Eu não sou perito em sonho, não é simples assim. Tá? É por isso que eu não critico e nem vou pôr lá no céu. Mas ele tem uma estrutura que desarma a nossa resistência interna e vai nos mostrando a nossa realidade. É isso que eu queria dizer. O digital, né, que são pessoas, por exemplo, o digital, o engenheiro,
médico, eles podem ser muito bons em alguma coisa, mas muitas vezes não é em vendas. A maioria dos profissionais não são especialistas em vendas. A maioria dos profissionais reclamam, né, ou pensam, né, ou realmente não ganham aquilo que merecem. Enquanto outros que não são tão bons na área ganham muito, porque eles, além de ser profissionais de vendas, aliás, na profissão deles, seja ele qualquer profissão, tá? Ele consegue montar um negócio, ele consegue mostrar o seu processo, a sua atividade a todo mundo. Então, para a maioria dos profissionais, tá? Venda se torna um transtorno. Então, quem está ali toda hora trabalhando com aquilo, é muito fácil ler qualquer livro nessa área. Mas no começo, ele é tão intrincado quanto esse. É isso que eu quis dizer, Michel. Eu não sei se eu fui claro a pergunta. A nível digital, eu só estava usando outra comparação. Por que eu uso comparações? Porque traz muito essas comparações, parábolas, elas trazem muito ao dia atual, que a gente pensa que está tudo longe, dissociado. Mas quando a gente começa a ver, uma coisa leva a outra. Por exemplo, por que a gente não raciocina tão rápido às vezes? Não estou dizendo que é seu caso. Se você dorme mal, dorme 2, 3 horas, você, para começo de conversa, há uma procrastinação aí. Quero que você me até corrija se você não deixa. Não é só você, tá? Isso é 99% do mundo. Deixa para depois. Por quê? Isso é o cérebro dando um tombo na gente. E se você vai dormir sempre às 3, 4 horas da manhã, se você ficar sempre acordado à noite, tá? Nós temos uma justificativa que no outro dia a gente está cansado. Então a gente não vai render, a gente tem muitas coisas que a gente vai deixar de fazer. É por isso que tem certos processos, certas técnicas, né, que a gente muitas vezes mostra, o que nos mostram para a gente, e a gente não faz. Por que eu vou bater sempre na técnica de meditação? Porque, olha, tá, eu quero que alguém apareça, tá, não importe, seja nosso grupo ou de outro grupo, algum especialista também, e diga que a meditação ela serve para tudo. E principalmente para quem está realmente querendo um certo controle emocional. Que ela leva fisiologicamente a batida cerebral de 8 a 10 ciclos por segundo e que, fazendo isso, nosso organismo tem, nosso cérebro, nossos neurônios, tem a quantidade de oxigênio necessária para nos gerenciar. Ok? Pronto, agora a opinião de cada um também, né? Porque todos nós estamos lendo esse livro. Isso é muito bom, que enriquece. É interessante demais isso aí. Mas os sonhos que quem tiver mais interesse, tá? Eu já falei, eu não sou um especialista, mas eu posso dar assim certos caminhos, certas dicas, né, que a gente fala. Mas são dicas profissionais, são dicas de caminhos cuja as trilhas, tá, vai te dar muita clareza para você mesmo. Eu não vou fazer análise de todo mundo, não é isso, tá? Mas quem tiver muito perdido assim, é que com o tempo, todos os livros que nós pegarmos, tá? Quem está debruçado há mais tempo naquele livro vai ter uma habilidade maior. Como vai aparecer pessoas aqui que vai bater o olho nesse livro e nem Freud explica. Não é Freud, nem Freud explica. A pessoa vai ter uma habilidade tão grande, já, como é que nós chamamos? Ó, o que isso tem a ver com o livro? Muito. Naquela época não se falava em plasticidade neuronal, né? Nem se aventava esse pensamento, nem o nome tinha. E hoje em dia nós sabemos que os nossos neurônios, eles vão fazendo o quê? Eles vão realmente aceitando, né? Ou seja, em falando de plasticidade, quando se fala em plasticidade, significa aquilo que aumenta, né? Aumenta e diminui de tamanho, conforme o uso. E vai aumentando a quantidade de sinapses. Sinapses são caminhos, né?
traçado em nosso cérebro de comunicação, de neurônio por neurônio, vai aumentando a quantidade de informações entre eles, né, de troca de informações, e vão traçando os novos caminhos. Voltando ao livro dos sonhos, isso tem tudo a ver, mas é que na época não era estudado, nem se tinha máquinas, microscópios tão potentes como tem hoje. Naquela época não se tinha um PET scan. PET scan é um leitor de cérebro, tá, no momento do agora, no momento do acontecimento. Ok? O cérebro vai trabalhando, ele vai nos fornecendo imagens. Já pensou há 120 anos atrás? Nem se pensava nisso. Então, é por isso que hoje dá para se estudar bem melhor. E até hoje não houve nenhum relato, eu não conheço, se alguém conhecer, que escreva, tá? Ou seja, que foi desmentido, tá? Desmentido, desmistificado. Isso não é uma mistificação, isso que está escrito. Tá? Foram, sim, acrescidos, né? Melhorados e descobertas certas outras informações, principalmente fisiológicas, o trabalho que o cérebro, tá, exerce, o trabalho que os neurônios exercem, o trabalho que certos hormônios exercem, o trabalho que certas glândulas ditas que estavam atrofiando, que eram a pineal, que controla, olha só, né, que controla o nosso sono, que controla o tempo, a principal glândula, todas são, tá, todas são necessárias, não pode tirar nada de lá. Mas a principal glândula, ou seja, aquela que controla o tempo, né, controla a vida, né, por assim dizer, a grosso modo, é que estava sendo taxada e que estava diminuindo devido à evolução do homem. Olha só, tanto a glândula pineal quanto o timo, que é a que controla o nosso sistema imunológico, tá bom? E é isso aí. Podemos ter mais opiniões aqui, tal que vocês acharam. Nossa, eu estou amando. Eu E estou outras amando perguntas. saber disso tudo. Que bom, né? Que bom mesmo. Eu estou meio perdida nos meus sonhos. Eu estou nessa explicação toda que tu deu aí, Walter. Eu tenho reparado que isso tem acontecido comigo. Eu tenho na escrita e não tenho e não sei como falar, não sei como entregar, entendeu? Mas eu tenho na escrita, eu tenho na experiência, no dia a dia, né, que a gente vai vivendo, tudo que a gente vai passando, e o sonho vem e a gente realmente sabe que vai dar certo, porque é uma coisa real, né, que o sonho parece que avisa, né? E eu não estou sabendo entregar. É incrível, é incrível. Estou gostando muito desse livro, estou gostando muito de estar ouvindo essas Olha, explicações aí. o que é que realmente te impede a entrega? O que é que O realmente. medo, o medo, eu tenho visto que é o medo de me expor, que é aquilo que você falou. As pessoas, nem todo mundo quer se expor, porque quando a gente se expõe, a gente conta uma história, né, que tem a ver com o que está acontecendo. Você vai se expor muito. E eu acho que é esse é o medo que me paralisa. E eu Então, tento caminhar, tem dia que eu tô super animada. Tô super, sabe? Porque vem aquele sonho que é o que você falou, acontece, você sabe que vai dar certo, você sabe que vai em frente, mas de repente aquilo lá te trava. Eu acho que é o medo. Isso não tem outro nome para mim, eu acho que é somente o medo. Se eu enfrentar esse medo e ir sem receio de que vão falar, deixar de falar, porque aquilo ali é a minha história, é o sonho que eu tive, é o que Deus já me mostrou até dormindo, entendeu? Eu sei que eu vou, sabe, potencializar, mas essa trava ainda existe dentro de mim e eu ainda não sei explicar. Eu não sei explicar por que que ainda existe dentro de mim se é uma história real, entendeu? E Deus já me deu em sonho até. olha só, como isso é muito intrínseco, né? E isso, na realidade, são sessões, né, que precisam ser
feito, certo? Na realidade, por quê? Isso vem da infância, mas eu falar que vem da infância, isso também não altera muita coisa, tá? E fazer aqui uma sessão, você já viu que a gente demora 1 hora, né? Então, mas aí depois, é para isso mesmo, tá? Especificamente para isso, você me dá uma ligada, tá? E a gente vai conversar por 40 minutos aí, 30 minutos, e, e realmente o que ocorre? Nós, o que ocorre com todo mundo? Eu sei que eu tenho que fazer, mas é isso que eu quero, tá? Mas eu não consigo, tá? Por quê? Porque na realidade são acúmulos de energia, são bloqueios de energia. O que é bloqueio de energia? São bloqueios porque nosso corpo é por energia, mas é uma energia mais condensada. A nossa mente, que é programa, é uma energia mais sutil. E aqueles fatos que ocorreram com a gente quando a gente tinha 3 anos, 4 anos, 5 anos, ou 1 ano de idade, né, que nós não lembramos, né, nós não temos a capacidade hoje de nos desvencilharmos daquilo, é um acúmulo de energia. Aí entra outro amigo do Freud, chamado Wilhelm Reich, tá? Que é muito interessante. Quem tiver interesse em se autoconhecer, Wilhelm Reich, inclusive, sem medo de errar aqui, ele já naquela época, tá? Ele inventou não um instrumento, uma máquina simples, né, de organoterapia, que é muito interessante. Não vou falar nada, tá? Isso é uma polêmica, não só aqui com nós, mas uma polêmica mundial, tá? Até hoje, quem sabe pôs ao seu benefício e tem as suas benesses realmente, tá? E para nós aqui eu só deixo o mundo orgônico, tá? De Guilherme Reich. Então ele partiu da massoterapia, né? Que João Ramalho está inteirado nisso, né? Nos massoterapeutas, ou seja, da massoterapia mais voltado à clínica, não só para a estética, tá? Da psique nossa marca, tá? E forma bolsões, aliás, couraças, se diz, né? Ou seja, são pontos do nosso corpo, tá? Principalmente, né, no nosso corpo, no nosso tórax também, mas nas nossas pernas, ou seja, no nosso corpo, você passa a mão, tá? E parece que tem vergões. Aquilo lá são energias, tá? Acumuladas. Essa é a diferença básica entre o Reich, muito amigo do Freud, né, que se distanciou um pouco, tá? E Freud e Jung, Carl Gustav Jung, né? O Jung já tinha uma outra linha de pensamento, mas no fundo, tá? Eles se conheceram na realidade e tiveram alguns momentos junto ali. Então, voltando, a psique, ou seja, você tem por que hoje é mais complicado a gente andar? Por que existe a PNL, Programação Neurolinguística, o próprio coach veio da PNL, tá? Também, e outras, constelação, etc. Porque é para esse desbloqueio que a gente não tem consciência. Nós sabemos o que devemos fazer, mas não fazemos. Olha, isso parece uma loucura, né? Mas isso é o que eu chamo de sanidade louca. Você já tomou conhecimento, tá? Então, isso vai, tá, ser necessário o outro. Tá? Por quê? Porque nós viemos um mundo de relacionamento. Mesmo pessoas que têm certo conhecimento, nós muitas vezes temos muito conhecimento nessa área, mas nós precisamos, né, do outro. Porque nós temos as nossas resistências. Ou se temos. O que mais temos é nossas resistências. E aparece para a gente. Quando a gente sabe que nós, naquele momento, não vai solucionar, ou vai demorar anos para solucionar, nós necessitamos daquilo para caminhar, o que eu faço? Aí eu pergunto, ô Rita, quanto de sal eu ponho no meu arroz? Aí você me diz. Quanto de água eu ponho agora em duas? Ficou mudo, ficou mudo. Ok? São comparações só para a gente ver que a gente necessita do outro. E não adianta ficar intocado num local só. Quando percebe isso,
nós temos a chance de abrir a porta. Alguém abre a porta para a gente, olha, estou correndo, tá? Abre a porta, senão eu vou bater na própria porta. Então, ou o outro abre a porta e a gente entra. Como a gente pode parar, estancar, bater os dois braços na porta e parar. Deu para entender, Rita? Deu sim, deu para entender. É bem tranquilo. Ó, em primeiro lugar, você já está certo ali, ó, tranquila. Segunda, é treinamento isso, tá? Vá ao espelho. Isso são pequenas coisas, às vezes, que muitas vezes eu, você e outros não dão importância, e muda, tá? Vá ao espelho, outra. Essa sua exposição, ela não é. A exposição que eu disse é mais íntima ainda, tá? É bem mais íntima. Essa sua exposição, ela é íntima, tá? Mas traz o quê? Um desenvolvimento de todos, ok? É verdade. Então, quer dizer, percebeu o medo? Você pergunta sempre, não é por que esse medo? Para que serve esse medo agora? Vai me melhorar? No que você começa a perguntar para quê? Não é por quê, tá? Para que serve? Então, essas pequenas palavras, tá? Isso, a PNL é muito clara nisso, é muito simples nisso. Ela vai destravando o nosso mental. Olha só, ela entra lá porque nós trabalhamos com aquilo que a gente chama de âncoras, tá? Que é aquilo que a gente chama de pulsões em psicanálise, né? A pulsão neurótica, tá? Que é aquele extremo no caso. Aqui a gente trabalha com libertação, que é uma libertação, ok? Para não cansar muito vocês, vamos. Vicente, salve-nos. Cansar nada. Não, mas é porque tu está no caminho, entendeu? Quando você está naquele caminho, você imaginou para um maratonista, 10 quilômetros é pouco, 20 quilômetros é pouco, 40 quilômetros ele está adorando chegar. Agora, imaginou para aqueles que estão, né, tomando café. Correr 20 passos para ele com o café na mão é muito. Deu para entender a comparação ou não? Quando você está Deu. no caminho, você quer ficar naquilo até desvendar tudo. Tá? Você está procurando, você é um cientista, você está procurando a causa daquilo. Então você passa noites acordada, você dorme, né, em cima dos compêndios, das experiências, enquanto o outro olha você de fora e fala, ele está louco, vai morrer, não é isso? É por isso É que a gente verdade. sabe até onde a mente vai, que ela começa a pensar, tá? É por isso que para todo mundo, tá? Que dá palestra, que dá aulas, etc. Após 30 minutos, é bom dar uns 5 minutinhos de bate-papo. Após no máximo uma hora, tomar um café. Porque daí para frente cai o nosso rendimento em 40% até 60%. É para você ver, tá, que nós não fazemos exercícios físicos aparentemente, mas os neurônios, tá? Compare você com um neuroninho. Você está emitindo eletricidade, você está emitindo informação toda hora. Você já pensou? São bilhões de neurônios, né, trabalhando ali. Eles já estão maluquinhos, eles vão ficando exaustos. Olha só. Então, essa comparação também é para a gente ter a comparação do micro, que a gente não liga. Ah, neurônio, está lá, ó, pequenininho, tá? Mas no mundo dos neurônios, um olhando para o outro, cada um é igual um de nós inteiro aqui, um olhando para o outro. Ok? Então, por isso que surge, tanto é que está aí uma realidade, surge o cansaço. Se é tão pequenininho tudo que não tem problema, igual a gente julga, como explica você ficar cansado, então? É pensamento. Fala para mim. Entendeu? Ô, Rita, Oi. deixa eu te perguntar agora. Quando você vai, tipo, postar algo nas redes sociais, você pensa, tipo assim, se preocupa com o que as pessoas vão pensar? Tipo assim, algo relacionado ao seu conteúdo. Não, ó, Vicente, o que que acontece? Sobre o meu conteúdo é muito polêmico, porque se trata da saúde. E eu vou Uhum. mexer com muita gente grande, entendeu? Porque eu descobri através dos meus estudos
coisas que me magoam muito dentro da área da saúde. Tipo assim, você é o que você tem. Então, se o seu plano paga até tal ponto, a pessoa é tratada até aquele ponto. Entendeu? E isso daí me magoou muito. Eu fui uma mãe que lutou muito. Por exemplo, o que eu estou falando aqui agora com vocês, eu consigo falar porque eu estou aqui com vocês. Mas se eu sei que isso aqui vai viralizar para muita gente, isso vai dar um debate muito grande, porque tem muitas mães reclamando coisas que eu sei que elas estão com razão. E eu não sei como ajudar essas mães se elas não fizerem o que eu fiz, porque eu não tive medo de Monte uma perder o meu sociedade. filho. Oi? Ô, Eu não Rita, coisa. tive, hein? Eu não tive medo de perder meu filho. Eu botei meu filho, tipo assim, como se fosse assim. Eu vou dar um exemplo. Uma vez meu filho intercorreu aqui em casa e a ambulância não chegou, entendeu? E a gente tem que se virar para poder tentar salvar a vida dele. Tá certo que quem salva a vida é o próprio Deus. Mas eu não me conformava de ter profissionais da saúde dentro da minha casa que não sabe lidar com paciente complexo. E é isso que está acontecendo em todas as residências. As pessoas estão saindo dos hospitais e eles não estão colocando funcionários capacitados para aquele paciente. Por quê? Porque estão pagando mal. Aí entra política, entra governo, entra muita coisa. E eu, como eu aprendi isso, tanto na área como mãe e como profissional da saúde, porque eu também estudei, né, como profissional da saúde, eu sei aonde buscar essas coisas para acertar, mas nem tudo eu posso chegar, porque o plano não cobre. Então eu vi que é uma luta inconstante. O que eu tenho que fazer? Dinheiro. Porque se eu quero um tratamento melhor, eu tenho que fazer dinheiro. Porque o plano não cobre. Por exemplo, eu quero muito que meu filho tenha um atendimento dessa ozônio que o próprio doutor Hugo está fazendo, mas o meu plano não cobre. E nenhum médico passa esse tratamento para ele, entendeu? Porque o meu plano não cobre. Então eu preciso fazer dinheiro para que eu possa sair disso. E não é ficar brigando em justiça, porque brigar em justiça só gasta energia. A justiça não está resolvendo. Entendeu? A justiça do homem não está resolvendo. O que faz o meu filho caminhar é porque eu sei que Deus tem uma história ainda para contar dele. Eu sei que o propósito de Deus é eu abrir a boca e contar algumas coisas. Só que eu não estou sabendo lidar com isso, porque é onde eu me deparo com a dor de muitas mães que estão perdendo seus filhos. Que estão Ô, perdendo. Rita, Olha, Rita, só para vocês terem uma ideia, eu tenho Ô, mais cinco Rita, mães que já perderam seus filhos por causa de falta de atendimento. ô, Rita, Rita, Hum. no caso é o seguinte, que nem você falou aí, que uma das soluções é fazer dinheiro, certo? Hum, uhum. Então, tipo assim, o problema seria a pessoa ter um filho na UTI, mas não tem um atendimento excelente, não tem um bom atendimento Falta pelo tudo, tudo SUS, que o né? paciente Calma, precisa. calma, deixa eu falar. Não Hum, tem um atendimento ótimo pelo SUS. E qual seria a solução? Seria fazer dinheiro. E uhum. no caso, tipo assim, o que você deveria fazer no caso, em vez de focar em falar, tipo, do SUS, falar nisso, ensinar as mães a fazerem dinheiro para ela pagar um tratamento para os filhos dela, entendeu? Tipo assim, Então, aí entra isso. Como que essas hum, mães vão fazer? Elas vão ter que sair do lugar delas, igual eu uhum. saí. E tem muitas que não querem isso. Pois é, Tem mas muitas que não aí, saem de casa, tem muitas que não podem nem sair de casa porque não tem outra pessoa para ficar. Eu tive minha mãe, eu tive meu sobrinho, minhas cunhadas, que ficaram na minha casa para mim poder ir estudar, para mim poder ir fazer as coisas. Eu me ó, perdi, sinceramente, eu tô meio perdida. e outra Eu não olha, coisa, sei. você já buscou ver se tem outras pessoas falando disso? Não, não tenho. Se Eu estou, já eu pesquisou, acredito que tipo, eu sou. As ó, pessoas que eu tenho buscado falando disso, é, eu tenho visto que já tem esse dinheiro, entendeu? Já tem por bastante. exemplo, tem uma mulher aqui no Instagram que o nome do Instagram dela é Mães de UTI.
E aí, olha o que ela fala lá. Ela fala sobre quatro sentimentos de uma mãe de UTI, que é o medo, tristeza, cansaço. Tipo, ela vai falando essas coisas mais leves, tipo, ela não vai falando Isso aí que eu quero profundamente. fazer. É isso aí que eu quero. Aí, Ah, aí o que que acontece? Tipo assim, você tem que falar lá coisas mais leves, que não vai influenciar muito no, tipo, nas o pessoas de debate. alto poder. E aí, quando você levar essas pessoas para a sua mentoria, onde vai estar só vocês ali fechados conversando, é onde você vai falar para elas, explicar para elas as coisas mais aprofundadas. Mas se você mesmo pesquisar no Instagram, vê que tem pessoas, tipo, falando sobre o assunto, mas eles falam uma coisa mais simples. Tipo, eles não falam lá, tipo, não falam, por exemplo, mal das empresas que fazem home care. Não, eles falam as coisas que levam as mães a refletir. Por exemplo, ó, quanto tempo de UTI? A pergunta que toda mãe de UTI já questionou aos médicos. Aí você vai lá e fala um pouquinho sobre aquilo, e as pessoas começam a ver e começam a querer saber o que você está falando sobre isso, entendeu? Ou seja, É, tipo, não foca muito no problema, tenta focar na na solução solução. É, e tenta focar na rede social, por exemplo, em coisas que vai distrair a pessoa daquele momento, mas falando um pouco daquele problema, entendeu? entendi. Olha só, Depois você me passa essa Eu mãe vou te aí para me mandar esse poder. Instagram aqui. Tá. Fala, Walter. olha, é o seguinte, tudo começa quando a gente tem um problema dentro de casa, tá? É por isso que quando nós começamos a falar em sociopolítica, tá? Ou então política social, aí as pessoas falam, mas política não resolve nada. Agora eu te pergunto, quem são os administradores dessa empresa chamada Brasil? Entendeu? É político. É por isso que muitas vezes as pessoas entram na política e não fazem muitas coisas, porque ela vê que ela tem muita coisa em volta dela que não dá para se movimentar. Mas vamos voltar ao caso específico, né? Nesse caso, o que fazer? Não é resolver o seu problema, é para você ver o seguinte: quando você tem uma solução que você pode resolver, é mais simples. Mas aí, o que você está querendo, mas primeiramente também é resolver o seu problema. Porque se você não só tem o dinheiro, mas tem todas as coisas, você não precisa de dinheiro na realidade. Se aparece alguém e te dá todas as condições para você fazer o que você quer, você precisa de dinheiro? Não. Então, na realidade, dinheiro, tá? O que a gente coloca primeiramente para a gente é porque nós colocamos para a gente que é só o dinheiro, então fica todo mundo fácil estar do lado da gente. Ah, não tem dinheiro, eu não posso fazer isso. Enquanto, na realidade, dinheiro volta a ser uma consequência. Aí, nesse caso que você está falando, não é que não tem gente, não, tá? Tem gente que realmente briga dia e noite, briga com o poder direto. Fala palavrões, não é só intrinsecamente socialmente. Não é que não tem, Então, não. ô Walter, Será? por exemplo, agora o que eu tenho enfrentado é que houve o aumento dos profissionais da saúde e o governo não está dando, Então, mas entendeu? isso, olha só, isso é específico, tá? Isso é específico, não. Agora, o Isso é para lance do dinheiro também, se a gente não tem, busca quem consiga ajudar a gente, mas ainda assim, essa pessoa que a gente está buscando ajudar a gente, ela também precisa ter o dinheiro, ter recursos. No então, mas final, veja, tudo é dinheiro, não de uma forma olha, metalista, Deixa eu ver mecânica. se vocês me entendem. Eu tenho olha, 4 profissionais que ficam com meu filho. Essas só 4 profissionais eu não quero perder, porque eu gosto muito delas, elas trabalham com amor. Só que então, olha, são duas soluções. Uma é começar a solucionar as questões. Primeiro, como assim? Ver que já tem associações, tá? Se você acha que não estão funcionando essas associações devidamente, tá? É conseguir fazer uma associação também, um instituto também. Isso leva tempo, isso leva realmente muita energia. Ou seja, é uma energia que você vai estar predisposta a já utilizar, que você vai encontrar. Você já tem as questões a ser resolvidas
e vai pegar mais uma para resolver, tá? Essa é a primeira questão. Segundo, a questão pessoal, né? Porque é pessoal. Você quer pagar os seus profissionais. Imaginou quantas mães não querem pagar os profissionais? Você tem essa questão do filho em UTI. Imaginou quantas pessoas hoje que estão fazendo diálise? Só diálise, hein? E não podem. E são máquinas, tá? São equipamentos antigos. Eu vou dizer isso com inteira clareza para quem quer que ouça, porque eu tive um irmão que passou mais de 15 anos na diálise. Só não morre ali quem, às vezes, que você está tirando uma soneca e acorda, e às vezes está parado. Se parar a circulação do sangue ali, você tem uma embolia e morre. E ele, diversas vezes, ele punha a mão, assim, lá no equipamento, né? São pequenas tubulações, né, que entra nas artérias, né, para ir, ou seja, limpando o sangue e tirando a água. Algumas vezes ele só não morreu porque ele estava atento. Tá? Tem profissionais? Temos profissionais. Mas acontece, tem máquinas muito mais sofisticadas. Olha só, mas aí a gente começa a pingar, purular, ou só apresentar problemas. Tá? Nós temos, sim, percebeu isso, tem energia para isso, tá? É se reunir com mais pessoas, e tem. É o que mais tem, são pessoas em estados calamitosos em diversas áreas da saúde, em diversas áreas da saúde. E, olha só, pasmem vocês, mas vocês já devem ter visto isso. O nosso sistema de saúde público é o melhor do mundo. Se você está lá nos Estados Unidos, tudo é pago, tá? Tudo, absurdo. Né? Quem conhece ou quem conhece outros países, E é um ó, passa, absurdo nos Estados Unidos. tá? É completamente pago, tá? O nosso é o melhor sistema. É lógico, de governo, ó, nós estamos entrando na área governamental. O que é uma área governamental? Você não fala governo. Governo nada mais é que são diretores e presidente e vice-presidentes que estão governando uma companhia, eu sempre vejo assim, chamado Brasil. Ok? A diferença é que nas empresas, quando você tem uma empresa, essas pessoas, tá? O presidente não deixa aquilo lá cair. O gerente não pode deixar aquilo lá cair, porque senão ele cai junto. Que é a Walter, diferença. conte para a gente como foi que você conseguiu, na prática, ajudar seu irmão. Você terminou conseguindo dinheiro ou sem dinheiro, que né, Olha não só, precisa olha de dinheiro, você isso. conseguiu Olha ajudar só. seu irmão a solucionar o problema dele, como, de que jeito, para ver se como você conseguiu solucionar, consegue ajudar a Rita também Então, se a, você pensar, a cada solucionar. olha só, volta àquela questão de obstáculo que é uma resistência interna. Voltamos ao livro do sonho, tá? Isso é uma resistência interna que eu vou sempre levantar, é o dinheiro. Não, mas ninguém ganha dinheiro se não fizer nada. Tá? Mais vale uma associação com 20 pessoas falando do que 1 milhão hoje. Ah, não, mas ele soluciona o meu problema. É o teu problema. É porque cada um está olhando para si. É por isso que as coisas externas, não é só no Brasil, estão como estão. Guerras acontecendo. Porque nós só nos preocupamos. Tá? Eu vou perguntar, tanto para mim, quanto para a Rita, quanto para o Vicente, quanto para qualquer um, tá, que esteja vendo ou não vendo aqui. Quando é que nós nos preocupamos, tá, com um filho de UTI? Eu, por exemplo, nunca. Quando é que alguém... Nunca, verdade. Rita, quantas vezes... Aliás, Cristiane, quantas vezes que você foi lá visitar e se preocupou em arrumar alguma coisa para algum filho que está na UTI? Por gentileza, seja sincera. Não, Eu nunca. Agora, não existe. Olha só. agora, eu entendo a dor de Rita, Voltando, porque a voltando. gente tem Não. Rita, Ó, meu pai, na Cris, home care, Cris, ano passado, por Cris, uns 4 Cris, meses, mais ou menos, antes Cris, dele falecer. E essa Cris, dor, Rita, de Cris, maus profissionais, ou então a administração do home care, Cristina, procrastinar e não enviar os Cris, profissionais que estavam disponíveis e tudo, Rida, realmente. E olha que tendo já pago, porque cobriu o plano de saúde já cobria, mas a empresa de home care, ela é tipo assim, é uma empresa, um negócio, entendeu? Um business. E aí, E seu para filho é um liberar, produto para inclusive, eles. Cris, ó, isso, isso vocês Rita. estão Inclusive comentando. para liberar material tipo
gaze, algodão. Isso é um exemplo, não significa que Isso. exatamente gaze ou algodão faltou para meu pai, mas assim, a bolsa de colostomia, a cânula para, como é que chama? Enfim, o lance lá ai Jesus, o dreno esofágico lá, esqueci, eu sei o nome, mas eu esqueci, deu branco agora. E aí, como é que se diz? Aí, ou seja, o mais caro, eles não enviaram, enviaram o mais barato, que era, tipo assim, o mais perigoso, o mais arriscado de fazer a sonda nasogástrica e nasoenteral, ou seja, mandaram a nasogástrica, porque era mais barata do que a nasoenteral. E a nasoenteral, ela só se coloca na emergência, no hospital, porque tem que radiografar para ver se está no lugar certo, porque se estiver no lugar errado, entendeu? Corre o risco do paciente morrer. E ninguém, tipo assim, na adivinhação, ninguém tem olho de Superman olhar o raio-x na visão humana. Tem que ir para o hospital. Aí isso, Rita, ambulância para buscar o paciente para levar para o hospital, esperar, trazer de volta para casa. Então, eles, tipo assim, tudo é dinheiro para eles, é business, é negócio, entendeu? Problema que a gente encontra. Isso, Rita. Então, o que Walter perguntou, o filho dos outros de UTI, quando Cristiane Guimarães você se preocupou? Não, o filho dos outros, não. Mas quando meu pai passou, tipo assim, pô, que dor, bateu a consciência, só que eu nem sei estatisticamente quantos, não só filhos, pais, esposos de UTI, quantas pessoas de UTI, entendeu? A mesma coisa, eu não fico me lembrando toda hora das crianças traficadas que tem agora o filme do cinema com o Jim Caviezel, Som da Liberdade, porque não é. Eu nunca tive um parente, entendeu, sequestrado para tráfico de órgãos, alguém desaparecido na família, não. Entendeu? Não fico, enfim, entendeu? A guerra antes como Israel e Hamas era Rússia e Ucrânia, pô, aquelas imagens no início, pô, que dó, Senhor, protege, acaba aí. Mas até hoje a guerra está lá da Rússia e Ucrânia e já estourou uma segunda guerra medonha de Israel e Hamas. E realmente esses meses, acho que para mais de ano, eu não fico me lembrando dos ucranianos e russos, mas agora, porque Israel e Hamas tá na ponta da mídia, eu me lembro mais do que ucraniano e russo, entendeu? Então, essa pergunta que Walter fez, realmente, eu não me lembro das atrocidades, entendeu? Que acontecem com cada ser humano, enfim, entendeu? Não fico me lembrando disso e como uma pessoa cristã, eu nem oro específico por isso, mas tipo assim, Senhor, livrai-nos de todos os males, né? Porque teu é o poder e a glória para sempre. Então, todos os males, e eu ainda acrescento, quando eu oro Pai Nosso, todos os males e todos os perigos. Se bem que perigo é um mal, mas realmente, mas quando eu tive meu pai em UTI dentro de casa, home care, a família inteira sofre. E eu sei o sofrimento, eu senti na pele o sofrimento de Rita por meses, mas sofri, entendeu? Mas não fico me lembrando assim de todos, não. Essa sua pergunta, eu nem sei se, né? E tal, eu acho que cada ser humano é impossível ficar se lembrando de todas as barbaridades. E outra coisa, psicologicamente, todo o planeta Terra ia entrar em depressão e ninguém ia viver até o outro lado da sua vida, o lado não doloroso. É isso aí. Então, olha só, tá? Voltando aqui. Por que essa explosão, né? Porque, na realidade, eu vou ser direto, tá? Porque, na realidade, quando a gente está batendo só em uma coisa, tá? Isso não é só com a Cris, não é só comigo, nem só com outros. Alguns vão explodir mesmo. Por quê? Porque, na realidade, é algo que toca a gente, tá? Porque nós, no momento que a Rita ela está falando isso,
é porque eu jamais falei assim. Todo mundo vive com o problema na cabeça? Não. Nós estamos aqui num grupo, né? Nós estamos debatendo e tentando trazer soluções para as questões. Nesse momento, nós esquecemos o seguinte: para se trazer soluções às questões, não são as soluções para as nossas questões só. Tá? Agora, se a Cris, foi isso que a Cris, que a Rita pôs, né? Como eu posso ajudar outras mães? Ela não perguntou o seguinte: como eu posso só me ajudar? A minha questão é só minha e eu não estou travada com nada, mas eu quero solucionar o meu problema. Então, o meu problema é dinheiro, tá? Ela estendeu a mais a sociedade. Como é que eu posso expor isso e solucionar essa questão de mães de UTI? Ou essa questão que acontece, ela não pensou, eu pergunto a ela se ela já tinha pensado também. Não é para você viver pensando, tá? Eu jamais perguntei aqui, todo mundo deve viver pensando. Não. Todo mundo que vai falar sobre um assunto, ele deve refletir, tá? Para saber se aquilo que ele está realmente falando ou pensando, ou pitaculando, é para resolver o problema pessoal. É por isso que a gente tem que perguntar. É para resolver só o seu problema, Rita? Então o dinheiro vai resolver. Agora, a Rita, ela se propôs desde o início que eu a conheço, tá? A propagar isso e a solucionar, não solucionar por completo, né? Porque o absoluto é só a isso que a Cris se referiu, né? É a Deus, isso é absoluto. E os que não querem, chamem de arquiteto do universo, engenheiro do universo, ok? Não é só para ela. Ela se propõe a também transformar isso numa profissão. Sim ou não, Rita? Ou seja, porque ela precisa também, não só ela, tá? Porque ela tornando isso profissionalmente, ela vai adquirir, aí sim, ela tornando isso, ela fazendo a ação, ela vai ter mais o quê? Mais o valor, mais aquilo que nós estamos, aliás, que a maioria estava discutindo, é o dinheiro para solucionar. Mas nós precisamos saber, para solucionar algo só com o dinheiro, quanto de dinheiro precisa no mundo, ou no Brasil, ou as mães para solucionar isso. Entende? Aí, partindo disso, aí a gente traçaria um outro caminho. Mas a pergunta que eu fiz, e nem indiquei para todo mundo ficar pensando nisso, é só para ver o seguinte, quando nós nos sociabilizamos e também pensamos num todo, estamos pensando nos outros, tá? Junto, nós fazemos uma coisa maior. Seria uma associação, sim. Uma equipe, sim. Tá? Nós vamos, e pelo menos nós comentamos isso nas telinhas. Por quê? Porque a maioria das telas oficiais não comentam isso. Porque não traz mais hipótese. Isso já virou comum. Eu estava assistindo algumas reportagens sérias sobre as guerras, que a maioria está comentando coisa que não existe. Tá? E algum redator, algum jornalista, né? Dito das grandes emissoras, eu estou aqui, tá? Venha falar diferente. Estão dando informações que não são reais. Nisso, a Cristiane tem razão, tá? Você não vai ficar vendo isso toda hora, tá? Jamais. É por isso que a gente deve procurar soluções todas as horas. E cada um procurando o seu melhor ali, e quando alguém fala naquilo, tá? Nós pudermos colaborar com aquilo, a gente colabora. Por isso que eu te perguntei para você compartilhar com a gente, com Rita e com a gente, né? Que acho que quem está aqui até agora está interessado. Como foi que você ajudou, contribuiu positivamente para solucionar seu irmão? Você buscou uma ONG ou você formou uma ONG, ou uma associação, uma cooperativa? Assim, você precisou ir em cartório e formar, sei lá, eu não entendo nada, zerão de cartório, enfim, mas assim, CNPJ e tal, entendeu? Ajudar seu irmão lá na hemodiálise, porque hemodiálise tem algo compatível com as pessoas de UTI home care, né? No caso.
Você é irmão de um paciente de hemodiálise. Não era exatamente UTI, mas é algo muito sofrido e que exige muitos dias e muitas horas na semana. E aí, Rita, mãe de UTI, né? Aí já é 24 horas e dentro de casa. Ela não se desloca mais para uma unidade, né, de saúde hospitalar, uma clínica, né, de hemodiálise, não é um hospital. Mas, assim, como é que você passe para a gente, compartilhe como você, é, é, como Deus lhe deu a solução na época para ajudar seu irmão, para você compartilhar, para de repente Rita ir por esse caminho. É isso. Ô, ô Cris, todo mundo, tá? Não é só você não, tá? Eu também queria e quero, que a solução imediata para tudo, entendeu? Mas eu, na realidade, eu tinha 15, 12 anos, 10 anos, 15 anos, tá? Isso não é solucionado até hoje. O máximo que eu pude fazer foi acompanhá-lo, entende? Esse é o máximo que eu pude fazer, foi acompanhá-lo. Você não É Poderia isso que ter... conseguiu acontece comigo, conexões, Cláudio. networking, Por mais que para... eu tente, por mais que eu tente fazer tudo, o máximo que eu posso fazer é acompanhar. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó, duas coisas para a Cris, tá? Eu não trouxe a solução naquela época. Eu não tinha nem o pensamento que eu tenho hoje, ok? E tendo o pensamento que eu tenho hoje, o que eu vou procurar, tá, no caso? O que eu vou procurar? O meu caso, tá? Eu até hoje não pensei numa associação que vai solucionar essa questão do meu irmão, ok? Se eu pensasse só em dinheiro, eu ganharia o dinheiro, se tinha o dinheiro que foi feito no caso, né, que foi vendido o carro para fazer uma cirurgia. Tá? Quando a Rita está falando que vai expor todo mundo, veja só, eu, há 50 anos atrás, eu convivi com um dos melhores clínicos cirúrgicos na área, tá? E precisamos vender um carro, ele chamou ao lado, isso é comum, tá? Infelizmente, eu tenho que falar assim, porque ontem eu vejo, ó, comparativamente, isso é comum, eu tenho que falar assim, sabe por quê? Porque a mente humana, ela acostuma com tudo. E quando nós queremos fazer outra coisa, é isso que eu falei para você, agora que eu estava tentando falar para a Rita, tá? Você só consegue fazer alguma coisa quando você tem uma união com outras pessoas. E eu não montei uma sociedade. Porque se tivesse montado uma sociedade, até hoje não é solucionado isso. Então, era uma sociedade falida. Tá? Também. Mas não é que não vai solucionar isso. Mas a complexidade e a grandiosidade disso, tá? Não cabe, tá? A solução assim no estado de dedo. Nós começando, eu falando com vocês aqui agora, tive que pagar a venda de um carro, ele chamou, olha, porque vai ficar na fila de espera, certo? Vai ficar na fila de órgãos, todo mundo sabe disso, tá? Eu Seja, posso a sua ir nas solução coisas veio pelo digitais, dinheiro, né? Veio pelo eu posso, dinheiro. não, Você olha precisou só, por enquanto nós focarmos trazer no dinheiro, dinheiro olha só, para poder ajudar seu irmão. Cristiane, veja só, por enquanto eu, você e todo mundo só focar no dinheiro, você não muda o quê? Você não muda o interno de ninguém, você não muda a sociedade, você não muda. Aí você está falando em mudança por poder, em mudança por autoritarismo. E o que tem que ser visto e mudado é a consciência. Tá? Quando a gente foca muito no dinheiro, não é só com você. Eu não estou sendo específico com Mas eu você. nunca relacionei dinheiro a poder e autoritarismo. Não imaginei em nenhum momento um dinheiro autoritário Ah, e é cheio verdade? de poder Tá. Não, não, não. negativo. Não, mas eu não estou falando com você. Não, 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 não. Olha só. O dinheiro é questão de poder. Sim ou não? Tanto é que tem Sim, uma frase o poder de ter acesso. que é a, como é serviços, tem também ideias, né? É isso que o dinheiro, a energia do dinheiro, e o dinheiro não é assim, a cédula, a moeda de
o real, o dólar, a libra esterlina, o euro, é realmente algo inteligente que a humanidade, a sociedade, na sua evolução, criou para poder ser uma moeda de troca, para poder ter uma padronização, entendeu? Diferenciada do valor das coisas e a pessoa, sem ser por roubo, furto e assalto, licitamente adquirir bens, produtos, serviços ou então comprar uma ideia. É o dinheiro bom, não é o dinheiro ruim. Eu vou entrar só no, eu vou fazer só uma pergunta para reflexão, tá? Isso que você está pondo, tá? Não é só você não, tá? Isso que você está pondo é muito bonito, é muito romântico, mas a realidade é outra. Só um minuto. Você parte do princípio, nós partimos do princípio aqui é o seguinte: existe só duas coisas que mantêm o homem. Primeiramente, nós temos que ter o ser. Tá? Nós temos que ser para depois ter. Ok? Então, são duas coisas que mantêm o homem aqui na face da Terra. Uma é aquela que ninguém gosta de falar, que é espiritual, que é o invisível, que você não pega, e a outra é o físico. Tá? Para manter o físico, o espiritual, todo sonho é ideal, maravilhoso. Toda ideia, essa concepção sua, é maravilhosa. Tá? Maravilhosa. Isso é o que nós devemos, isso é o que nos traz energia todo dia, tá? Isso é o que nos dá energia. Segundo, é a parte mais física, fisiológica, que se chama monetária, que é o físico. O que é que você pega, o que é que você compra, tá? Você chega no mercado e fala assim, eu te amo. Você chega, a própria Rita, olha, eu amo vocês, donos ou proprietários ou players, tá? Ou governos, eu amo vocês. Então eu tenho tudo na minha casa? Não. Tá? E por que eu falei dinheiro é poder? Você não precisa do dinheiro, não. Mas você precisa de armas, autoridade. Autoridade é uma coisa, poder é outra. Tá? O que eu quero dizer com isso, para ficar bem claro. Dinheiro, sim. Quando você, se a Cris, se a Rita tem, tá, 100 milhões, ela chega lá e fala, eu quero essa equipe, e paga 10 mil, 20 mil cada um, pronto. E daí? Resolveu. Resolveu o É problema dela. verdade, é Resolveu verdade. o problema dela. Tá? Falar que dinheiro não é poder, você me desculpe, minha amiga, tá? Mas está sonhando. Tá? Mas depende do tipo de poder que você tem. Mas foi você quem falou no início, há meia hora atrás, meia hora são minutos atrás, que não precisa de dinheiro e que, ao contrário, que, tipo assim, oi. Não, ele está falando para quem não tem o dinheiro, Cris. Eu entendi bem o que ele falou. Que para quem, lógico que quem tem vai ter mais poder para alcançar aquilo que quer, não é isso, ô Walter? Agora, Olha para só, quem não tem, não é. a minha amiga, tá, ela tem um coração muito bom e muito puro. Entende? Então, ela está entendendo, desentendendo. Ou seja, é aí, olha só, nós aqui externamente. Não é um coração puro, não. A Bíblia diz que o coração do homem é mau, perverso Olha, e desesperadamente inclinado para fazer o mal. Está lá, acho que em Jeremias. olha só, tá? Independentemente, me desculpe, tá? Mas eu tenho que ser seco assim. Independentemente de onde a gente tira as coisas, nós somos alguém. Ok? Quando eu falo puro, é puro em pensamento em relação a negócios e política, em relação ao mundo material aqui. Tá? Eu não estou falando sobre mundo espiritual e não estou falando sobre isso. Nós estamos falando sobre fatos agora, que está acontecendo agora. Tá? Eu jamais falei que o dinheiro não é necessário, mas eu estou pedindo para não focar em dinheiro. Diversas vezes você me interpelou falando assim, mas e o dinheiro? Como você fez? Você arrumou o dinheiro? Olha, certo, vocês venderam alguma coisa para pagar, para pagar, para pagar, para pagar. Tá? E eu vim dizer o seguinte, tá? Que o dinheiro é necessário, sim, mas aí você tem que partir de um outro preâmbulo, de um outro começo. Quanto é que eu vou ter para solucionar o mundo? A questão da Rita, ela quer saber o seguinte, por que eu não estou fazendo nada? Tá? Por que eu não consigo ir
a mídia? Por que que eu não consigo me desenvolver nas minhas palestras? Olha só, ela está junto com isso, tá? Tendo o quê? A sociabilidade, criando uma associação, reunindo pessoas. Tentando levar o melhor, né, para os outros, né? Buscar saída para cada problema. Dinheiro para a gente, nem falando em dinheiro, para ela sentar na frente de um computador, um expert em digital, e espalhar por isso para o mundo. Você pediu dinheiro para a gente, Rita, por gentileza? Rita? Não pedi, não. Então, Eu só estou ela querendo pediu. ajudar essas mães e eu tô, Então, e eu tô encontrando dificuldade porque eu mesma estou passando por esse problema. As meninas que trabalham com meu então, filho, elas não estão tendo aumento. E eu olha preciso só. Se você segurar está essas com meninas na minha dificuldade de casa. Você está com dificuldade, Rita, assim como muita gente, mas aí o seu caso específico, de monetizar numa quantidade suficiente, entendeu? Para fazer um volume Não, mas o caso de dela dinheiro não é esse, Cristiane. lícito, honesto, para poder realmente Não, mas o caso que funciona para ela não é esse, Cristiane. Não pagar é as o dinheiro. meninas, pagar a Não, ozonioterapia, essa né? é uma pergunta que ela fez. Não, Cristiane, o Não, caso gente, não é esse, bate-papo. Cristiane. O caso é eu falar sobre isso. Que é o que o Walter falou. Essas coisas não mudam. É a gente que muda, não é mesmo, Walter? Olha só, o caso aqui, tá? Eu vou, eu vou comentar mais alguns minutos aqui, por 5, 6 minutos, porque eu parei, porque senão a gente desvia o foco. O foco aqui é esse é o foco. Independente se ela tem filho, se eu tenho filho, se é meu irmão, se é outro irmão, se está acontecendo guerra, o foco não é esse. O foco é que a Rita perguntou assim: como é que eu faço? Eu não estou conseguindo me destravar para falar, para levar esse conhecimento a todo mundo. Não é isso? Eu não estou conseguindo me destravar. O Isso fato aí. só é emocional dela começar a ir para as telinhas. Ela foi para a telinha, aí é uma outra questão. Tá? Mas, primeiramente, você tem que andar. Né? Essa é a pergunta dela. Tudo que foi falado aqui é necessário. Tá? É necessário. Mas se não vira um bate-papo, porque tem tantas travas no mundo, tá? Porque o mundo ele está aqui para a gente ir construindo. Né? Nós somos 7 bilhões ou mais, 7 bilhões e 800 milhões de pessoas ou mais. E cada um tem uma questão a mostrar. Você imaginou? Todo mundo, é por isso a Torre de Babel, né? Para quem conhece aí, né? Diversas línguas, cada um falando uma coisa. Então, mas aqui o foco é um pequeno microorganismo, igual eu, igual a Rita, chegou a um ponto e falou assim: mas eu quero andar. E para mim andar, eu tenho que falar e estou encontrando dificuldade. O que eu faço? Tá? Vem um ventinho, que é uma ideia nossa, aqui, ou vem técnicas, né? Vamos ser mais sofisticados, técnicas. Aí eu falei para ela assim: dê-me uma ligada. Então, um profissional da área pode te ajudar muito, como o próprio Mauri a ajudou, e ajuda bastante pessoas, né? Porque foi treinado, ele se treinou para isso também. Tá? Então, vai destravando, vai criando alguns caminhos para ela. Essa, esse é o único foco que eu vejo aqui. Tá? Então, na realidade, e esse foco volta à infância. Nós queremos ou não, vai voltar outras pessoas que falam: ah, mas isso todo mundo é infância. Veja só, eu me permito, tá? Me desculpe os outros, eu me permito dizer o seguinte: eu sei um caminho, zilhões de pessoas sabem outro. Tá? Eu posso fazer isso com aquilo que eu sei, com o meu aprendizado. Existem milhões de caminhos, que cada um se apresente, tá? E, por conseguinte, colabore com a nossa amiga. Ok? Vocês me desculpem, mas a gente tem que ser assim Eu bem não reto. sei como Ó, eu conseguiria ajudar a Rita, especificamente na questão dela. Então, Sim, não sei. lógico. E se eu ó, soubesse, ou hum. quando eu souber, eu não vou me furtar, a Não, só ajudá-la. ouvindo e conversando, não só ouvindo e conversando, né? Isso já é uma grande ajuda, já, Ó, né? uma das coisas que acontece hoje em dia, né, no caso, que a Rita está com dúvida em saber como vai falar para as pessoas
o que está acontecendo hoje, né? Porque, que nem o Walter falou, tipo, já está há muito tempo isso e dificilmente você vai conseguir mudar, que é também o que a Cristiane, foi a Cristiane que falou, se eu não me engano, que, por exemplo, a Home Care é uma grande empresa, ou seja, as pessoas estão lá dentro pensando no negócio, enquanto eles podem faturar, enquanto eles podem gerar de lucro. E aí eles vão fazer o máximo possível para gerar lucro. E assim, aí a Rita falou que está com problema de como vai falar, né, tipo, na internet, o que vai falar para as pessoas para ajudar essas pessoas. Vou estar ouvindo, tá bom? O que, o que eu sugeria, tipo assim, hoje ela está com um bloqueio de ir para a internet, por exemplo. Isso, meu É, bloqueio é porque eu acho que se eu for para a internet, eu só vou reclamar. Eu não quero reclamar, pronto. É esse aí onde está entendeu? realmente o problema. É tipo tirar o foco, tipo, de reclamar e começar a pensar em soluções, entendeu? E comece a falar, por exemplo, coisas simples, tipo, não vá direto no problema, comece a falar coisas simples. Por exemplo, o que foi que fez você mudar de ideia lá atrás? Tipo, você estava naquela situação e aí o que foi que você ouviu que fez você acordar e começar a querer buscar outro caminho, entendeu? Tipo, começa a falar isso, porque Cuidar aí de as mim, pessoas. Oi? cuidar de mim, Vicente. Pois é, mas aí o que fez você cuidar de você lá atrás? Tipo, foi que você percebeu, entendeu? Tipo, começa a fazer essas perguntas e começa a falar isso. E, tipo, e começa a falar coisas leves. Não leva direto, tipo, como é que chama? A Omnicare não tá pagando bem as enfermeiras. Tipo, não tenta atacar esses problemas. Tipo, começa a falar coisas que aconteceu lá atrás, que fez você mudar de ideia, que fez você, tipo, mudar a chave para outra visão, entendeu? E também o que eu sugeria é buscar, tipo, pesquisar, buscar se tem outras pessoas falando, tipo, vai lá no Instagram, pesquisa no Instagram, tipo, Mães de UTI, vê se tem alguém falando alguma coisa e tipo, e começa a pegar esses conteúdos mais leves e começa a publicar, por exemplo, oito coisas que só acontecem com a mãe de UTI. Aí você vai começando a falar esses assuntos, e aí o que vai acontecer? O seu cérebro ele vai começar a destravar. Tipo, ele vai começar a perceber caminhos, ele vai começar a traçar caminhos, entendeu? Porque se você ficar só focado, tipo, eu não posso falar porque eu vou reclamar, eu não posso falar porque eu vou reclamar, então, tipo, vem uma trava e aí você não consegue destravar. E aí, para você destravar, você tem que mudar a forma de pensar. Tipo, o que eu fazia lá atrás, o que eu fiz, como foi que eu consegui sair dessa situação e tenta buscar inspirações em outras pessoas. Eu aprendi que é o que eu estou fazendo agora, com o Geraldo Rufino, uma coisa muito interessante é copiar as pessoas. Tipo, você pega uma pessoa que está falando e pode copiar mesmo o conteúdo dela, só que adequando para a sua situação, entendeu? E começa a publicar. Por quê? Porque nem todo mundo está apto para ouvir certas coisas. Tipo assim, se você for falar diretamente ali do assunto. Então, quando você começa a falar coisas mais leves, coisas que vai despertar dentro da pessoa, que é o mesmo que despertou em você lá atrás, a pessoa vai começar a lhe observar, entendeu? Tipo, aí vai começar a lhe seguir, quando pensar que não está lhe perguntando o que foi que você fez. Tipo, tenta despertar nas pessoas o mesmo interesse que aconteceu com você lá atrás, que fez você buscar outros caminhos, que aí vai fazer muita gente que está querendo buscar esses caminhos e não tenta focar só no problema em si, que é a Omnicare não está sendo bem vista pelos governantes ou pela empresa. Até porque a empresa não vai mudar de forma nenhuma, a empresa vai mudar. Vicente, eu entendi você e concordo com tudo isso que você está falando. O problema é que mães, quando me procura, é para solucionar problemas. Por exemplo, Então, aqui na minha rua tem uma mãe que o filho dela fica para lá e para cá, de hospital para casa, de casa para hospital, porque os profissionais que ficam com ele
não são profissionais que sabem lidar com ele. Então, qualquer coisa, bota na ambulância e leva para o hospital. E ela está com muita dificuldade, porque ela não recebe fralda, ela não recebe medicamento, ela não recebe nada. E eu sei o caminho que leva a isso. Entendeu? É isso que eu Pronto. estou te falando. O que elas querem saber é resolver os problemas de como que eu vou resolver isso. É esse aí Então, que eu. Se eu for falar mãe de UTI, eu tenho que resolver esses problemas dela. mas esse é o caso. Ela já tem o problema e ela foi lhe procurar para você resolver. Só que assim, tipo, quando você for falar na internet, você não tem que falar, tipo, exatamente isso. Você tem que falar mais Sim. leve, que aí aquela mãe vai lhe ver e vai começar a conversar com você, vai falar do problema dela, aí você vai dizer, então, eu consigo lhe ajudar nisso, entendeu? É, Só na verdade. internet que você vai usar essa forma, né? Nessa É, só licença. na internet, né, para todos, Isso, isso. só na E Para internet, no para atrair, particular, para atrair, Rita, é uma forma que você vai ter, que as pessoas vão lhe encontrar, e lá no particular é que você vai abordar o assunto com mais segurança. isso, com mais profundidade e segurança. Mais profundidade, exatamente. Mas lá na internet, até mesmo, Rita, porque se você for abordar dessa forma, de forma direta, vai tomar ataque, porque vai para o financeiro, vai para o. Menino, vai ser uma esculhambação. é E verdade, E é outra verdade. coisa, as pessoas não entram na internet, por exemplo, uma mãe de UTI, ela não entra na internet para pesquisar o que, tipo, sobre mãe de UTI. Ela entra na internet para tentar se distrair naquele momento. E aí é onde Isso, você mãe vai de pegar UTI, nela. isso E mesmo. vai através do seu exemplo, aí ela vai ter curiosidade, porque você vai despertar a curiosidade. Quando você já tem esse, já passou por esse momento, ela vai achar uma afinidade com você. Daí, quando ela começar a lhe seguir, que lhe chamar lá no, lá no privado, você vai, aborda tudo e já. Olha, você tem que lançar o seu curso, mas o primeiro passo é destravar, porque você está com bloqueio do medo. É verdade, é verdade. Mas o ponto E- inicial pela internet é esse. É ir se colocando como exemplo, porque você é melhor que ninguém, é prova do que aconteceu. Então você É vai dizendo aos verdade. pouquinhos, faltando aos pouquinhos. Não é assim, Vicente? É assim que eu Isso mesmo. entendi. E tenta soltar com conteúdos leves, tipo, não leva diretamente o problema, porque isso aí você vai resolver depois, quando a pessoa lhe chamar. Isso. Começar É verdade. falando, que nem eu falei, tipo, 8 passos de uma mãe de UTI, ou então é, Entendi, eu entendi perfeitamente. É mais mesmo fazer. Fazer, o desbloquear é o fazer, sim, né? isso mesmo. Eu lhe mandei alguns Instagrams que tem até um que é voltado mais para bebê, mas também tem um conteúdo interessante que tipo, você pode ter Sim, algumas você ideias manda do que para mim, fazer. porque vai me ajudar bastante. Elas têm até um encontro, tipo, elas fazem um encontro de mães de UTI. E Ah, aí você legal. vai ver que o que ela está falando, tipo, ela não está falando diretamente, ela está falando, tipo, como ser uma mãe de UTI, tipo, que guarda o choro e deixa isso e isso, entendeu? É Uhum. sempre conteúdos que faz a pessoa entrar, quando a pessoa vê, aí a pessoa vai começar a ver seus conteúdos, aí vai ver sua história de superação, que nem a Artenise falou, e vai acabar lhe chamando no Instagram para saber como que você conseguiu sair dessa situação e se tornar essa pessoa que você é hoje, entendeu? Entendi. E é isso. E já vai dar 9 horas e Gente, eu preciso sair maravilhoso. daqui a pouco também. Maravilhoso isso, falar com vocês. Mas alguém tem alguma coisa a contribuir? Eu quero Eu agradecer. não, só deixo meu beijo e abraço. E votos de um final de semana extraordinário, maravilhoso, maravilhindo. Obrigada mesmo. Gratidão a todos que participaram. Também desejo um bom final de semana para todo mundo. Olha a nossa foto. Obrigado, Walter.